queria existir mais, né? Porque a dor é um buraco tão grande que se forma lá dentro, que você só pode mesmo reduzir isso a uma expressão muito usada nos anos 50, o farrapo humano. Iole é advogada e acredita que teve depressão desde que nasceu. Eu sempre fui uma criança muito expansiva, mas melancólica. Tinha uma certa angústia, alguma coisa. Eu ia para casa dos meus filhos, sentia saudades da minha mãe. Essa angústia não é assim para ser desprezado. Nós temos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo as causas atuais e as causas anteriores das aflições. A depressão não deixa de ser uma aflição. E se a pessoa começa a perguntar assim, peraí, qual é a causa nessa existência da minha depressão? Aí a pessoa começa a procurar. Será que é alguma questão que eu estou vivendo agora? Iole tem um histórico de depressão familiar extenso. Com 5 membros na família com depressão, ou seja, 3 com depressão, 2 com bipolaridade, e fora do meu núcleo onde eu cresci, também outros familiares, que isso vem dos avós, provavelmente, tal. Tem casos que você vai estudando o heredológico. O heredológico é um estudo das heranças genéticas nas 3 últimas gerações, que é o que normalmente um psiquiatra deve fazer quando ele vai fazer o diagnóstico. Normalmente, nos casos em que a depressão é endógena, de origem cerebral, nasceu com o cérebro geneticamente determinado a produzir menos serotonina e noradrenalina, você encontra casos semelhantes, se não piores, nos ascendentes e nos colaterais dessa pessoa. O tratamento foi difícil e ela se viu obrigada a abandonar a carreira. Tinha acontecido algum fato específico? Sim, meu marido faliu, né, bem? Você quer o quê? 2 filhos adolescentes, uma estudava na Getúlio Vargas, a outra na FAAP. Diz pra mim, o que você fala pra eles? Não vou pagar mais a faculdade? Porque papai faliu? Eu trabalhava junto com ele, mas eu não tinha pé da situação. Em que pé estava a situação financeira da empresa? Esse estilo de vida nosso hoje, vamos dizer, do ter, do possuir, do aparentar, é uma máquina realmente de acelerar todo esse processo, vamos dizer, voltado para a depressão. Porque é impossível você identificar, né, assim, você atingir aquilo que é colocado. Até porque você atinge hoje, amanhã já não tem mais o mesmo valor. Então nós temos uma insatisfação negativa muito grande. Uma pesquisa feita no ano passado pela Health Magazine, uma revista americana, revelou as profissões com os maiores índices de depressão no mundo. Entre elas estão o cargo de enfermeiro particular, com cerca de 11% dos profissionais sofrendo de depressão, e o de garçom, com 10%. O índice é chocante se comparado com o índice de depressão em pessoas desempregadas, que é de 13%. As doenças que acontecem nas empresas é um ambiente carregado, triste, de ciúmes que manifestam nesse ambiente. A pessoa carrega esse sentimento o dia inteiro, consequentemente vem a doença. O ambiente hospitalar é um ambiente de uma energia muito pesada, de uma energia muito carregada, né? Então tem algumas pessoas que se dão muito mal. Fora que boa parte dos doentes, eles acabam funcionando como vampiros energéticos. O vampirismo aumentou de uma maneira impressionante. Por quê? Inconscientemente, muita gente descobriu que é mais fácil roubar a energia do outro do que captar da natureza. O garçom é tratado assim também, né? Como um criado mudo que anda e fala, né? E os profissionais da saúde ficam totalmente imersos em ambientes ricos de emanações emocionais tóxicas. Outro trabalho que apresenta um índice de depressão frequente é o de comediante. Um estudo feito pela Universidade de Oxford, com 523 humoristas, mostra que os comediantes podem desenvolver quadros psicóticos com mais frequência do que a média da população. Um caso que chamou a atenção foi a morte do humorista Fausto Fante, do grupo Hermes e Renato. E aqui, ó, isso aqui é pra quê? É pra espantar as polícias, vou contar até outro. Esse dia eu tava distribuindo doce pra criançada lá no Cosme Damião, no Rio de Janeiro, que eu trabalho. Eu não entendi nada. Não, tudo bem, eu falo enrolado mesmo, porque eu não tenho pivô da frente. Tá certo. E mais recentemente, do ator Robin Williams. Ser humorista não significa ser uma pessoa alegre o tempo todo, né? É uma profissão.
Então, é uma predisposição que o indivíduo tem para fazer com que os outros riam, mas ele, na realidade, é aquela história do palhaço triste. Por dentro, quantos e quantos são tristes, carregam muitas frustrações, tanto assim que é muito comum entre eles até estarem viciados em bebidas. Quer beber, beba, mas não seja bebido, né? Como dizia meu avô. Depressão, ela não escolhe para se manifestar uma classe social, uma estirpe, ou nem é detentora de cor, raça, nada disso. Outro grupo social que também sofre com a depressão são crianças e adolescentes. Já na primeira infância, os pais do Rodrigo perceberam que ele tinha um comportamento diferente. Foi numa festa onde o Rodrigo teve um comportamento muito diferenciado das outras crianças. Eu lembro que as outras crianças estavam curtindo a festa, estavam brincando, e o Rodrigo estava extremamente agitado, extremamente infeliz, ele não conseguia interagir, ele começou a ficar agressivo, ou seja, a festa já estava virando uma tragédia para mim, né, e para ele também, porque ele não estava gostando. O descobrimento da depressão infantil é recente. A Organização Mundial da Saúde mostrou que no Brasil, cerca de 12% das crianças sofrem dessa doença. Estima-se que no mundo, esse mal afete 1 em cada 20 crianças abaixo dos 10 anos de idade e 20% dos adolescentes. Segundo a Associação Brasileira de Psicanálise, cerca de 10% dos jovens brasileiros sofrem dessa doença. Qual foi a última vez que você colocou o pé na areia, na grama ou na terra? Nós estamos sempre com calçados, com botas, com meias, sempre com pisos frios. Sempre... Poxa, e a conexão? Às vezes muitas depressões, principalmente infantis, vêm daí. Porque a criança vive, às vezes, num apartamento ou numa casa que não tem terra, daí ela vai para a escola, da escola para o shopping, do shopping, e ela não tem a conexão do pé com a própria terra. Então, as crianças estão sendo criadas em regime de confinamento e de engorda, que nós somos tão gulosos que nós construímos até em cima de rios, né? A criança hoje não tem espaço para usar o corpo. Se você não usa o corpo, você não produz níveis de serotonina adequados. Então as crianças estão produzindo pouca serotonina e uma quantidade absurda de cortisol, que é o hormônio vamos dizer, da manutenção da vida, do estresse crônico, né? Então essas crianças estão totalmente desbalanceadas em termos hormonais, vamos dizer, pelo não uso do corpo. Apesar dos sintomas, a identificação da depressão não foi fácil. Alguma coisa está errada e você não sabe o que. Você percebe que tem alguma coisa errada em casa, você percebe que tem alguma coisa errada na escola. Há não muito tempo atrás, aventava-se a ideia de que crianças podiam ter bipolaridade. Hoje já se sabe que tem. Porém, se a pessoa não tem olhos de ver, como a gente fala, se não é um psiquiatra treinado, ele não vai enxergar. Ou, provavelmente, alguns comportamentos na criança vão ser levados para o psicólogo ou para o pediatra. E não é visto como, não é conhecido como sinais e sintomas, uma síndrome depressiva em criança. E foi após o mapeamento do cérebro que tiveram certeza do diagnóstico. O mapeamento é um mapa mesmo das ondas cerebrais que aparece um desenho do cérebro colorido. E aí ela percebeu que pela disposição das ondas, né, pela relação de uma cor com a outra, ela deu esse feedback, ela deu esse retorno. Ele tem um cérebro, um funcionamento cerebral depressivo. Eu estive no Japão 3 vezes e uma vez eu fiquei 28 dias para fazer um curso. E durante o dia, o que se vê no programa de televisão é só programa educativo. Por isso que o índice de criminalidade lá é baixíssimo, né? Então, aqui, devido à audiência, então é só crime daqui, crime de lá, não sei o quê, um concorre mais com o outro. Isso faz uma escola para as pessoas. Um assédio de informações inúteis muito intenso, né? Elas estão sujeitas à radiação já praticamente desde o nascimento, brincando com aparelhinhos, com joguinhos eletrônicos. Essa radiação vai causar graves problemas, como o celular, né? Hoje você tem criança pequenininha que já fica brincando ou usando o celular. Se você conscientiza uma criança de que ela tem e ela pode ser feliz só pelo ter,
ela vai continuar uma criança infeliz sem saber o motivo pelo qual. Hoje em dia, os pais normalmente pensam que tudo que você não teve, você deve dar para o seu filho. Isso é um erro, porque você não está ensinando para ele valores, você está querendo superar as próprias frustrações pelo que você não teve. No Brasil, a questão do materialismo vem sendo discutida pelas religiões e tem sido alvo de preocupações. A teologia da prosperidade, difundida fortemente por algumas igrejas pentecostais, defende que as doações financeiras feitas pelos fiéis são um desejo de Deus e que serão recompensadas pelo retorno e aumento da riqueza material do doador. Porque os valores hoje mudam muito rápido, né? Então, se a pessoa não tiver uma noçãozinha de quem somos nós, o que nós fazemos aqui, né? Ela entra num processo realmente com uma maior facilidade para a parte depressiva do que o outro que tem uma âncora, né? É como se fosse uma bengala essa crença, mas a bengala funciona, pelo menos você não cai até que você consiga se estruturar. Um estudo realizado pela Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, com cerca de 246 estudantes de marketing, descobriu que aqueles que foram apontados como os mais materialistas eram também os menos gratos, mais insatisfeitos e mais propensos à depressão. Imagina uma pessoa que não tem a ideia da vida futura. Imagina uma pessoa que é fundamentada na vivência apenas dos prazeres furtivos. Então, se ela acredita no nadismo, que não existe nada além da vida, depois desta vida, o que acontece com ela? Ela vai querer só fazer o quê? Ela vai querer viver como se fosse sempre o último momento, que se faz um engano danado em relação a isso. Porque a pessoa tenta viver o máximo de prazeres possíveis. Então, que satisfação o espírito de uma pessoa assim pode ter? Não saia daí, porque no próximo bloco você vai conhecer alimentos que ajudam no combate à depressão. E vai ver também pessoas que se recuperaram da doença e hoje ajudam quem ainda sofre com ela. A gente já volta.